versículo de número 1. Eu nunca tinha pregado essa palavra. Então, hoje é a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês. Quantos precisam ouvir a voz de Deus? Amém? Amém. Então, amém. João, capítulo de número 8, versículo 1. Eu pedi para vocês abrirem, só que eu mesmo não tinha aberto. Mas vamos lá, não tem problema não. João capítulo 8, versículo 1 diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em, qual a palavra que tem aí? Em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntou-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando viram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos falar com Deus? Vamos fechar os nossos olhos nesse momento? Coloque a tua Bíblia agora no teu assento. Em nome de Jesus, não se distraia. É o seu momento de orar. Fale com o Senhor. Soberano Deus e Pai, esta, Senhor, é a hora da tua palavra ser ministrada. Essa é a hora, Senhor, que nós vamos ouvir a tua voz. Venha nos abençoar, Senhor. Venha falar conosco, porque nós precisamos ser ministrados por ti. Nos abençoe, Senhor, que nada nos impeça, que nada roube, Senhor, a palavra ser ministrada em nosso coração. Revela o teu querer ser a tua vontade, que nós possamos ser tocados e abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos glorificar e aplaudir Jesus com nossa alegria. Deus me deu uma mensagem, na verdade são 3 pregações. Hoje já é a segunda pregação, semana que vem é a terceira e última. Sobre 3 encontros com Jesus, que para a gente hoje, tranquilo, porque a gente até conhece o desdobrado do texto. Mas na época de Jesus, esses encontros, eles quebraram o paradigma. Eles trouxeram uma explosão na cabeça daqueles que viram. Na cabeça dos religiosos, principalmente. Chocou. O que é chocar? Um negócio que acontece que as pessoas ficam de queixo caído, boca aberta. E na semana passada eu preguei sobre o encontro de Jesus com um ladrão. E não é o ladrão da cruz. Foi o encontro de Jesus com Zaqueu. E Zaqueu era um homem que era publicano, cobrador de impostos, chefe dos publicanos, e ele roubava as pessoas, ele cobrava os valores além do devido. Então ele era um ladrão, ele era muito mal visto. E Jesus entrou na casa dele, e Jesus comeu na casa de Zaqueu.
E Jesus disse que naquele dia a salvação tinha entrado na casa de Zaqueu. Posso ver glória a Deus por isso? Chocou. Para a gente hoje é tranquilo, virou até música. Mas na época não. E esse segundo aqui, ele é mais chocante do que o primeiro. Porque se o primeiro trouxe uma revolução teológica sobretudo, até porque Jesus já era famoso nessa época, ele foi a última semana de vida dele, todos conheciam Jesus. Esse segundo foi mais impactante ainda, porque colocaram Jesus na parede, colocaram Jesus numa situação para tentar causar constrangimento em Jesus. É claro que não causou, é claro que não colocaram ele na parede, é claro, mas tentaram constranger Jesus. Na verdade, eles queriam matar Jesus, estavam tentando arrumar um jeito para matar Jesus. E o que eles fizeram? Foram debater com Jesus. Vale lembrar que Jesus ele era judeu, e como judeu ele conhecia demais da lei de Deus. Posso falar amém, queridos? Ele conhecia de ponta a ponta da lei. Como que eu sei disso? Jesus com 12 anos estava lá no templo, debatendo, dialogando, falando com os doutores da lei. Jesus conhecia da lei de Moisés. E diz a palavra de Deus que chegaram num dia crucial. Era um dia chave. Tinha acabado de acontecer uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. E essa Festa dos Tabernáculos ela tem 7 dias de duração. E depois de 7 dias de festa, eles fazem uma grande convocação e todos iam até o templo no 8º dia. Por isso que o texto começa dizendo que Jesus estava lá no templo. Jesus frequentava o templo, Jesus era judeu. E estava aquela multidão de pessoas, era um dia muito cheio de gente. E exatamente naquele dia, pegaram uma mulher no ato de adultério. O que é adultério? É importante a gente explicar. O que é adultério? Tem gente que acha que fornicação é adultério. Fornicação é um pecado que só quem é solteiro comete. Casado não comete fornicação. Casado comete adultério. O que é adultério? É uma pessoa que é casada ou casado e se relaciona com alguém fora do casamento. Isso é adultério, é um pecado. Posso falar bem, queridos? É um grande pecado que nós conhecemos. A palavra adultério, a palavra grega é a palavra porneia ou porneia. A palavra porneia, daí que vem a palavra pornografia. Adultério é uma coisa tão séria que Jesus ele fala que o casamento é algo santo, maravilhoso casamento. E a única cláusula de exceção para divórcio é em caso de adultério. É a única cláusula de exceção. Então Jesus ele é confrontado pelos religiosos. Pegaram uma mulher no ato de adultério. Mas você concorda comigo? Que ninguém adultera sozinho? Quem concorda, diga amém. Se uma mulher adulterou, tem que ter quem do outro lado? Um homem. E por que não levaram um homem? Por que só levaram uma mulher? E de fato a lei de Moisés falava acerca do adultério. E de fato a lei de Moisés falava que essa pessoa deveria ser apedrejada. Mas onde que estava o homem? Por que levaram só a mulher? Mas pegaram aquela mulher, levaram até Jesus. E eles queriam pegar uma brecha em Jesus para o acusar. Eles trouxeram a mulher e perguntaram: Jesus, essa mulher foi pega cometendo adultério agora. Acabamos de pegar essa mulher no flagra. E a lei de Moisés manda que a gente deve apedrejar. E aí? O que o Senhor diz para a gente? O que a gente faz? Se Jesus dissesse: vamos apedrejá-la então, ele cometeria um erro. Porque ninguém era
apedrejada aleatoriamente. Adulterou, vão pegar as pedras e vão apedrejar. Não era assim. Sabe o que eles faziam? Pegavam essa mulher, levavam essa mulher até o sinédrio, a mulher e o homem, os dois, levavam até o sinédrio. No sinédrio eles tinham um colegiado de 23 juízes, e esses 23 juízes julgavam a causa e falavam se ela deveria ser apedrejada. Quem entendeu, diga amém. Deveria ter um número de no mínimo 13 juízes para julgar aquela causa. Jesus não era do sinédrio, Jesus não era juiz, Jesus não tinha como responder essa questão para eles, dizendo apedreje. Se ele fala isso, ele violava a lei. Por um outro lado, se Jesus dissesse, não faça isso com ela, ela é coitada, o marido deve ter dado algum motivo para ela, veja o lado dela, se põe no lugar dela, vamos passar um pano, vamos deixar para lá. Se Jesus dissesse isso, ele também seria acusado por não cumprir a lei de Moisés. Quem entendeu? Amém? Então Jesus pega aquela causa e ele eleva aquela causa. Jesus pega aquela causa e ele não faz daquela causa um objeto de estudo. Vamos debater, vamos bater, vamos ver o que a gente faz aqui, vamos falar da vida dela, vamos ver o que a gente faz com ela. Jesus não fez isso. Jesus pegou aquela causa e jogou para eles uma pergunta. E qual foi a pergunta que Jesus falou para eles? Vocês vão apedrejar? Então aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse sim, não disse não. Jesus colocou aqueles homens para pensar. A pregação de hoje é para colocar você para pensar. Como que a gente vai apedrejar essa mulher? Se todos nós temos pecado, como que nós vamos matar essa mulher apedrejada se nós também temos pecados? E não existe pecado mais grave, menos grave, pecado grande ou pequeno. Nós não somos católicos que dividimos pecados por categorias, pecados veniais e não veniais, pecados para a morte, pecados que não são para a morte. Nós não falamos de pecados capitais. Pecado é pecado. Na mesma lista que diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, nessa mesma lista diz que quem come demais, quem tem gulodice, também não vai para o céu. Nessa mesma lista fala que aquele que faz fofoca, aquele que cria confusão, não vai para o céu. Aquele que difama o seu irmão, está lá em Provérbios, também não vai para o céu. É a mesma lista. Mas por que nós pegamos o adultério e achamos que o adultério é o maior pecado, quando na verdade não é? Pecado é pecado. Posso ver amém, queridos? Pecado é pecado. Quando Jesus jogou essa questão para eles, aqueles homens não puderam, queridos, não puderam atirar pedras naquela mulher, porque todos tinham pecados. E a grande questão do texto é: Jesus estava abaixado, escrevendo na terra, e ele falou e continuou escrevendo na terra. E me perguntaram: pastor, o que Jesus escreveu na terra? Essa é uma dúvida que nós temos, porque ele não tinha um papel na mão, ele escreveu no chão. E uma das possibilidades, a gente não sabe. Eu já ouvi dizer que Jesus estava escrevendo o nome de cada um daqueles homens e o pecado de cada um deles. Mas eu fico pensando, se Jesus for escrever, por exemplo, nós que estamos aqui, o nosso nome e os nossos pecados, falta terra, tem que ser num campo de futebol, né? Aquele serrão, né, Robinho? Daí não sei se vai dar também não, queridos. Uma das possibilidades foi isso. A outra possibilidade é que ele escreveu um texto que nós conhecemos. Eu vou pedir para que a nossa irmã Valéria, que está lá em
cima, que ela abra para a gente, por favor, lá no livro do profeta Jeremias. Consegue pegar, Valéria, rapidinho? Jeremias 17, versículo 13. Talvez ele escreveu esse versículo, talvez. Vamos lá, vamos ler juntos em voz alta, vamos lá? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão o quê? Envergonhados. E os que se apartam de mim serão o quê? Escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Talvez ele escreveu esse versículo dizendo que aqueles homens tinham abandonado ao Senhor, que é a fonte de águas vivas. Não por acaso, no capítulo 7 de João, que é o capítulo que vem antes desse aqui que a gente colheu hoje, capítulo 8, Jesus fala que ele é a fonte de água viva. O próprio Jesus falou para a mulher samaritana em João capítulo 4: eu sou a fonte da água viva. Aquele que bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele nunca mais voltará a ter sede, porque dele fluirão rios e rios de água viva. E é por isso que nós cantamos aqui: eu quero beber, Senhor, do teu rio, porque aquele que bebe do rio de Deus, ele jamais volta a ter sede. Jesus está aqui, ele tem águas vivas para cada um de nós aqui nessa noite. Será que você consegue dar glória a Deus e aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite? Será que você pode aplaudir a Ele hoje? Aleluia! Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: Jesus tem águas vivas para você nessa noite. Aleluia. Eu não sei se era isso, não sei se era o pecado da turma, eu não sei se ele estava escrevendo esse versículo, e eu não sei se ele estava escrevendo uma nova história para aquela mulher. Uma coisa eu sei: aquele que tem encontro com Jesus, o Senhor tem poder de escrever uma nova história. E se nessa noite você precisa de uma nova história, levante a sua mão ao céu. Eu quero hoje profetizar que o Senhor, Ele escreverá uma nova história na tua vida, porque Ele também está aqui. Você pode aplaudir o Senhor e adorar ao nome de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor, queridos. A grande verdade é que na hora que Ele falou: vai, quem não tem pecado, bora, dá a primeira pedrada, então. Ele voltou a escrever, e tinha um monte de gente, uma multidão esperando, cada um com a pedra na mão. Na hora que der o play, na hora que o primeiro atacar, eu também vou atacar a minha. E vamos ver essa mulher sangrar e morrer. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus falou essa palavra, olha para cá, na hora que Jesus falou essa palavra, aqueles homens começaram a deixar suas pedras. E diz aqui a palavra